Salve, salve galera, começando mais um vídeo aqui com vocês. Hoje vídeo gravado, não teremos live, mas o conteúdo, a informação continua sendo de primeira e de qualidade. No dia de hoje a gente vai falar sobre a Lei de Clareza, que tem possibilidades de aprovação muito em breve. Inclusive, deixa eu já colocar ela aqui na tela para vocês visualizarem. Donald Trump manda parar tudo no Estreito de Hormuz, então temos o Estreito de Hormuz fechado aí, impactando bem poucos mercados, na verdade. O impacto não foi tão grande assim, não foi sentido tão quanto o início das guerras. Aparentemente o mercado ele já está com tudo isso embutido nos preços. Vamos falar sobre isso também no dia de hoje. Temos aí mais compras de Tom Lee, temos mais compras vindo pelo nosso querido Saylor. Temos o Jim Dimon da JP Morgan falando bem do mercado de criptoativos. E em seguida, nós iremos para análise gráfica para olhar aqui as movimentações que estão acontecendo no mercado. Operações que a gente acabou de fazer uma parcialzinha de entrada, então desde cedo monitorando alguns ativos, e esses ativos eles deram uma parcial de entrada. Vamos ver se o mercado vai andar e o que eu espero que aconteça nos principais ativos. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu like. Se você não deixar o like, provavelmente será liquidado nesse mercado que não perdoa ninguém. E vamos nessa. Meu nome é Renan Matavelli. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, já acompanha que praticamente todos os dias nós temos conteúdo aqui nesse canal. Quando não é vídeo gravado, é lives ao vivo aqui para todo mundo. Vamos lá então, galera. Começando aqui, vamos iniciar, vamos trazer aqui primeiro... vamos trazer aqui primeiro o movimento que está acontecendo no Estreito de Hormuz e aí em seguida a gente já vai para as principais informações. Vamos compartilhar aqui a tela e vamos lá, galera. No dia de hoje, então, começou o bloqueio naval. Você precisa desbloquear seu iPhone. Foi mal. Minha Siri tá esperta aqui. Então, hoje começou o bloqueio naval nos Estados Unidos sobre o Irã no Estreito de Hormuz. Vamos ver como a Marinha dos Estados Unidos irá abordar e apreender navios saindo do estreito com carregamento de petróleo iraniano. Galera, o Donald Trump ele tweetou sobre isso aqui um pouquinho mais cedo, falando que se os navios se aproximarem do bloqueio que eles prepararam, eles vão atingir os navios da mesma forma que eles atingiram os carregamentos de droga que estava acontecendo na Venezuela. Então essa foi a ameaça feita pelo Trump diretamente no Twitter deles. Bom, isso daqui não mexeu muito com os mercados, a gente até tem um movimento interessante, já a gente vai chegar nos gráficos e vocês vão ver que tem movimentações interessantes. Tem ativo que nós compramos no sábado e está entregando já um resultado interessante no dia de hoje. Tem algumas coisas legais vindo aí. Então, se você quiser ter essas informações antecipadas e também comprar ativos antes do movimento, link na descrição, tem o nosso WhatsApp ali, você consegue falar com a gente, tirar as dúvidas e entrar para dentro do Level Pro, que é a nossa comunidade, e ter essas informações antes. Então, live de sábado de membros, a gente falou sobre aprovações que estão para acontecer essa semana no mercado, que vão impactar preço de alguns ativos. Então vamos lá, o mercado não sentiu muito com essa movimentação, tivemos o fechamento acontecendo no Estreito de Hormuz e a ideia do Trump é com que nem países como Índia e China não tenham livre acesso ao Estreito de Hormuz, o Irã se sinta pressionado a liberar as rotas marítimas. Vamos ver se vai funcionar. Donald Trump aí utilizando todas as armas para que ele consiga ter a abertura do estreito. Vamos lá, galera. E aí, por incrível que pareça, a gente sempre via bancos nos Estados Unidos, grandes bancos, grandes investidores batendo no Bitcoin. Semana passada a gente teve o Donald Trump falando em relação ao mercado financeiro tradicional. O mercado financeiro tradicional ele teria chegado no seu limite e que agora o mercado que estaria em expansão e que ganharia as finanças seria um mercado de criptoativos. Então, Laranjão está avisando, Donald Trump está avisando, os mercados estão mostrando força, a gente está vendo os bancos se alinhando
inclusive para facilitar a aprovação aí da Clarity Act, né? Que é a lei de clareza que vai trazer um belo movimento para o mercado, vai trazer alguns trilhões para dentro do mercado. E agora, JP Morgan, galera. JP Morgan é um dos bancões aí que mandam no mundo. Esses caras aqui, eles dominam, eles controlam, assim como a BlackRock também é uma grande controladora aí de grande parte da riqueza global. A BlackRock também falava muito mal do Bitcoin. Isso já passou, tem tempo isso, a dinâmica mudou, mas agora vê o Jim Dimon falando também sobre as criptos, falando que cripto é melhor do que o sistema de finança tradicional, né? E que a próxima experimente... deixa eu traduzir aqui que vai ficar mais fácil. Vamos lá. A fase de experimento acabou, né? Era o finalzinho aqui, ó. A fase de experimento acabou. Então, ou seja, eles já entenderam, eles acreditam que a cripto amadureceu, já não é mais aquele mercado tão degenerado como era antes, apesar de eu acreditar que a gente ainda vai ter umas boas altas, boas valorizações aí para o próximo ciclo de mercado. A gente só precisa entender qual a fase que ele começa, tá? Eu acho que ainda não é o momento, mas o mercado mostrou uma grande exaustão de venda e agora está tentando fazer uma puxada boa de alta. A gente vai falar sobre isso muito em breve. Então é interessante ver a mudança, o comportamento desses caras frente ao mercado de criptoativos. Então antes era golpe, antes era uma porcaria, antes não prestava para nada, mas mesmo assim eles vinham comprando e acumulando. A BlackRock já acumula há muitos anos. Desde quando ela falava que cripto não prestava, ela já acumulava Bitcoin. E agora a JP Morgan também mudando aí o seu argumento contra o mercado de criptoativos. Então isso aqui é extremamente positivo. Isso aqui está dando para a gente o sinalzinho do que vai dominar as finanças para os próximos anos. Se você não está enxergando isso, cara, eu sinto lhe informar. Se você não está enxergando isso aqui, eu sinto lhe informar, mas você vai ficar de fora da revolução das finanças globais. Eu vi uma frase interessante esses dias que era entenda Bitcoin e salve a sua família. Hoje é difícil as pessoas conseguirem enxergar isso, mas muito em breve isso vai fazer sentido. E a galera que não quis comprar, não quis acumular, não quis entender, não quis aprender, vai ó. E quem comprou, quem acumulou, quem guardou, cara, vai surfar tranquilo, uma bela aposentadoria e com um ativo extremamente escasso. E eu já puxo aqui a outra informação que vai fazer sentido para vocês, que é a Bitmine. Antes da Bitmine, vamos aqui no Sailor, vamos aqui na Strategy. Sailor, esse cara, ele tá indo para praticamente 0,5% do supply de Bitcoin. Ele fez mais uma compra de 14 mil Bitcoins, agora ele tá holdando 780 mil, quase 800. Muito em breve esse cara vai holdar aí 1 milhão ou mais. 1 milhão ou mais, aí ele vai chegar em 0,5% do supply. Deixa eu ver, 0,5% não. 1 milhão? 1 milhão vai dar quase 0,5% ali. A gente precisa entender também que muitos desses bitcoins eles já foram perdidos, então circulante a gente vai ter aí no total de uns 19 e pouquinho, então ele vai ter uma porcentagem muito relevante da quantidade de bitcoins mundiais. E aí é interessante olhar para isso daqui, porque esses bitcoins eles estão praticamente na mão dos Estados Unidos, né? É uma empresa americana fazendo gestão de tudo isso. Fora o da BlackRock, fora das grandes da Bitwise e das grandes gestoras de lá, fora JP Morgan, que são dos Estados Unidos. Então, esses caras vão ter a posse e o controle ali de grande parte dos bitcoins do mundo. Esses caras vão fazer Bitcoin valer muita grana, muita grana. E aí a gente vem pro lado do Ethereum, né? Tom Lee holdando hoje 4% do supply do Ethereum, velho. 4% do supply do Ethereum. Então, os caras não param de comprar e acumular. Esses momentos de baixa é momento de compra, é momento de acumulação.
Quem não tá enxergando isso, ó, a galera que tá deixando de acompanhar mercados, a galera que acha que mercado cripto não faz mais sentido, tem um monte de gente mudando. Tem vários influenciadores de cripto que só queria pegar um hype, saindo do mercado, e a gente continua aqui todos os dias praticamente junto com vocês, tá? E o Tom Lee tá aí rodando 4% do supply. Bom, a gente vai ter provavelmente essa semana. Aí a gente volta aqui para Clarity Act, né? Que é a lei de clareza, que vai trazer regulamentação para as stablecoins, mais clareza ali para mais ativos no mercado de cripto. E isso vai beneficiar muito alguns projetos. E aí, senadora, por exemplo, como a Cynthia Lummis, ela já deu a tweetada dela hoje, 2 horas atrás, e colocou aqui, ó, America needs clarity. E aí isso aqui ela já é direcionando para lei que eles estão tentando aprovar, né? Então, a América precisa, eles entendem que eles precisam acelerar e aprovar essas leis. Isso aqui vai trazer trilhões para dentro do mercado de criptoativos e alguns projetos vão se beneficiar dessa aprovação. E aí, diante disso, a gente já começou os nossos movimentos e fizemos ali algumas comprinhas de projetos que vão se beneficiar dessa movimentação. E um dos projetos que vão se beneficiar é, por exemplo, a Circle. É esse projetinho aqui. E aí não tem como trazer explicação para vocês por que vai se beneficiar e tal. Senão a gente vai ter um vídeo aqui muito longo. Mas enfim, sábado nós estávamos comprando esse ativo mais uma vez aqui embaixo, nos 88. Mais ou menos ali a gente comprou. E hoje a gente já tem um belo de um candle de alta e provavelmente a gente vai ter uma continuidade desse projeto. Se ele vier um pouco mais abaixo, vai ser mais uma zona de compra que nós teríamos. Mas não me parece que é muito o caso, tá? Ele já fez aqui um fundinho duplo, fizemos um candle de ignição de alta bem forte no dia de hoje. Vamos ver se a gente vai conseguir quebrar os topos anteriores, mas aí a gente teria uma outra pernada que pode levar o ativo, pelo menos, acredito, que para esse topinho aqui. Bom, de qualquer forma, a gente está fazendo a gestão dessas movimentações e acompanhando isso aqui de perto. Então, caso o ativo não ande como a gente espera e dê venda, eu vou estar avisando com antecedência a galera da comunidade, a galera do Level Pro, que está na hora da gente sair do ativo, tá? Então, mais uma vez, o link do WhatsApp está aqui na descrição. Se você quiser fazer parte, é só chamar no WhatsApp que a gente vai atender você. Vamos lá. Então, pode ser que a gente tenha a aprovação dessa lei essa semana, tá? Saíram informações importantes que agora nós temos a corretora como a Coinbase apoiando a aprovação. Antes a Coinbase ela não estava apoiando porque tinha algumas leis ali que elas não iriam passar e não iriam beneficiar alguns ativos, não beneficiaria os stablecoins, por exemplo, dentro do mercado. Mas parece que o jogo mudou e agora as stablecoins elas voltam a entrar para dentro do projeto e começam a beneficiar alguns ativos, beleza? Vamos lá, galera. Vindo aqui agora para Bitcoin. Deixa eu só voltar aqui para ver se tem alguma informação aqui que a gente não comentou. Não, beleza. É isso. Lembrando, pessoal, mais um detalhe. Corretora BingX, parceira do canal aqui. Primeiro link da descrição é a corretora BingX. Se você já abriu a corretora BingX através do link aqui do canal, tem uma campanha que está finalizando amanhã. E aí no dia 15 a gente já inicia uma outra campanha. Se você ainda não tem conta na BingX, considere abrir conta na BingX. E aí de 15 em 15 dias os maiores volumes lá dentro da comunidade, eles recebem, quem fica em primeiro lugar, R$350 e a partir da próxima campanha vão ser R$500. Então o maior volume, e a gente sabe quem fez o maior volume por esse código aqui, ó, que é o UID. Então, por mais que você não esteja dentro da comunidade, mas se você tiver aberto sua conta através do nosso link de referência, caso você ganhe, eu estou sempre avisando isso aqui
nas lives abertas também, tá? Então, primeiro o link da descrição, o link da BingX, parceiro aqui do canal. Considere abrir conta lá na BingX se você não tem ainda e usufruir dos benefícios delas. Lembrando que a partir do próximo mês, a partir do mês 6, na verdade, perdão, a gente vai ter diversas corretoras que estão baseadas no Brasil, reportando 100% das suas transações a cada 3 dias. E toda vez que você faz um saque para fora da corretora, para uma carteira on-chain, aquela carteira que você sacou, ela também é vinculada e enviada para o governo. Então, o governo vai conseguir ter acesso até o que você faz dentro das suas carteiras privadas. Por último, que eu vi que ia entrar agora era a Bybit, tá? Então a Bybit também vai começar a reportar aí para o Brasil, para o governo brasileiro. Cuidem, então Binance, Bybit, OKX, se você usar o OKX, a Global, tá tranquilo. Então várias corretoras fiquem de olho nisso, e a BingX não, tá? BingX não tem sede, não tem base no Brasil, não pretende ter, então ela não reporta. Se algum dia isso mudar, eu trago essa informação aqui para vocês também. Agora vamos lá, vamos entrar aqui para as movimentações do preço, que eu sei que muitas pessoas estão querendo saber como é que está a movimentação do preço e o que fazer nesses momentos. Vamos lá. Bom, Bitcoin, eu precisava, na verdade nós precisávamos, para que ele viesse para baixo, a gente precisava de ter a quebra desse último fundo aqui, ó, que acabou não acontecendo. Esse fundinho aqui que acabou não acontecendo. Foi essa região aqui. O preço veio aqui em cima, respeitou e está voltando a subir. A gente tem essa zona de ineficiência, um FVG que ficou aqui em cima no preço. Buscamos os 50% dessa região que foi aqui. Então aqui foi fiz uma parcial de venda aqui nessa região, já pensando na possibilidade do preço vir finalizar essa movimentação e buscar esse bloco inteiro para depois iniciar qualquer movimento de falha aqui, tá, pessoal? Então é o que eu tô de olho no preço, mas é importante ressaltar que nós não perdemos esses fundos. Esses fundos são muito importantes, o preço segurou e ele não fez a quebra de estrutura. Então existe chance da gente falhar aqui, fazer um padrão de oco aqui dentro? Pode acontecer da gente fazer um padrãozinho de oco aqui dentro, nessa região, e aí a gente tem uma possibilidade de continuidade do movimento. É o que eu espero que aconteça, mas de qualquer forma, aqui tem um stopzinho muito curto. Então, stopzinho vai dar um stop de 0,5% aqui mais ou menos, caso ele rompa e vá embora para seguir andando. Então pode ser que ele venha buscar 100% desse bloco e ele não respeite e venha buscar topos anteriores para tentar fazer uma continuidade de movimento. Então por isso que aqui tem que ser um stopzinho curto e uma mão não tão grande assim, tá? Então esperar para ver se o preço consegue voltar aqui para cima. Se ele voltar aqui vai ser mais uma parcialzinha de venda e especulando na falha desse movimento aqui, tá, galera? É o que eu acho que deve acontecer, é o que eu acredito que deve acontecer, mas não dá pra gente ter certeza, e ainda mais porque ele respeitou muito bem essas regiões de fundos anteriores e não perdeu. Não perdemos, não fechamos aqui embaixo pra gente buscar um respiro para continuar caindo. Então não é confirmado, não dá olhando para essa estrutura para dizer que ele só voltou para buscar um fundinho mais alto, um topinho descendente, na verdade, para continuar essa movimentação. A gente conseguiria consolidar melhor essa movimentação se a gente tivesse perdido esses fundinhos aqui, tá? Isso aqui é um pivô importante. Aqui nós temos uma estrutura importante do pivô do movimento, que foi esse movimento aqui. Tá? Depois nós tivemos alguns pivôs menores. Esses menores a gente quebrou, pelo menos o primeiro. O segundo também a gente quebrou ele nessa busca aqui embaixo. Agora o ponto mais importante aqui seria perder essa região de fundo, voltar para fazer o respiro e vir buscar um fundo mais baixo, tá? Agora,
aguardando para ver se a gente consegue confirmar essa movimentação aqui. Pode ser que a gente confirme nessa puxada do preço. Tempos menos, vamos olhar aqui num tempo um pouco maior. Tempo um pouco maior, Bitcoin ele segue numa zona importante de decisão de preço. Todas as 3 vezes que ele veio para cima desse order block aqui, o preço ele rejeitou. O preço veio para cima dessas regiões e a gente teve vendas muito fortes aqui. Mais uma vez a gente consegue ver a pressão de venda que o preço veio tendo nesses candles aqui. Então toda puxada para cima, venda, 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 venda. E agora é importante esse respiro do preço, respeitou fundos anteriores, mas pode ser que a gente tenha falha dele aqui em cima. Pode ser que ele falhe aqui em cima e volte para fazer mais uma pernada de baixa. Então, como nós estamos no movimento de tendência, isso daqui é uma bandeira de baixa, isso aqui só muda caso a gente consiga romper ela para cima, a gente precisa ficar muito atento porque a tendência primária desse movimento aqui é uma tendência de baixa. Tá? Então, eu acredito que a gente não deva conseguir reverter toda essa movimentação, não por enquanto, para a gente continuar a movimentação de alta. Então, nos tempos mais curtos, tá interessante. O preço está enfrentando uma pressão muito grande aqui. Pode ser que a gente volte mais uma vez aqui em cima, mas ele abriu uma zona de venda, por isso que a gente fez aquela vendinha ali mais cedo. Não só Bitcoin, teve vários outros ativos também. A gente vai passar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que tá o diário. O diário segue bem interessante ainda para o Bitcoin. Bora. Deixa eu ver se eu tenho mais algum ponto aqui para trazer para vocês de alerta. Vamos só colocar aqui no diário. 4 horas. Bom, é isso aí. Pode ser que a gente tente voltar pelo menos para testar esse voluminho aqui. Mas de qualquer forma, esse voluminho aqui ele está ali nos 76. Então, de qualquer forma, ainda seguimos buscando por falha no fim dessa movimentação aqui, no fim desse respiro, para buscar níveis mais abaixo. Vamos ver se vai acontecer. O preço está segurando muito bem. Tem muitas ordens de compras sendo colocadas aqui para segurar o preço quando o preço vem para baixo. Então dá para ver que existe um interesse grande ainda dos players de segurar o preço e talvez jogar o preço para cima. Mas da mesma forma a gente sempre vê muitas ordens sendo colocadas assim. Então a gente está numa zona de briga, uma zona de decisão muito importante para o preço, para que nós tenhamos continuidade desse movimento. E aí, Bitcoin, em seguida, olhando para Ethereum, a gente vê que o padrão ele é bem parecido, né? Então, Ethereum, inclusive essa análise aqui foi que eu trouxe hoje cedo para a galera. Eu estava esperando ele perder esse fundo, ó. Perder esse fundinho, não aconteceu, então a gente também não teve quebra de estrutura. Ethereum defendendo fundos anteriores, defendeu aqui fundos anteriores e voltou para um FVG também, ó. Então, chegou no início do movimento, rejeitou, veio para baixo. Vamos ver se o Ethereum vai entrar para dentro aqui desse FVG agora. Pode ser que a gente tenha ele entrando aqui para dentro e a gente vai buscar por pontos de falha um pouco mais para cima. 2.200, 2.200, 2.270 mais ou menos seriam os pontos aqui onde a gente buscaria por novas falhas. E ele iria vir buscar aqui toda esse desequilíbrio do preço aqui para buscar novas movimentações de venda, dependendo da força e da fraqueza, dependendo da fraqueza que o preço demonstrar para a gente aqui dentro dessa movimentação. Então, se ele tivesse perdido já esses fundinhos anteriores, o movimento que eu esperava era esse aqui, ó. Quebrou, veio aqui embaixo, voltou, testou FVG e aí ele daria um ponto de venda para a gente muito bom aqui. Como ele acabou dando aqui, mas foi um ponto de venda sem perder estruturas anteriores, tá? Então, Ethereum segue aí, mesmo padrão, zona de demanda, tem alvo aqui embaixo, nós temos um alvo aqui nos $2.000 para Ethereum, então se ele der uma venda aqui em cima, ele vai entregar um belo alvo para a gente aqui embaixo. Vamos lá. Olha só, Solana a mesma coisa. Então a gente vê que os ativos eles estão basicamente
no mesmo padrão, tá? Solana, ele estava trabalhando ainda dentro dessa estrutura aqui, dentro dessa estrutura desse pivô. Então, nesse movimento que Solana entregou para a gente aqui, não altera nada na estrutura anterior. Também veio no fundo do movimento, não perdeu essa região, voltou para a zona de ineficiência do preço e falhou exatamente em ponto de Fibo. Mas falhou e não perdeu fundinhos também. Falhou, não perdeu fundos e agora tentando uma retomada. Então a gente ainda está num ponto para a gente observar. Pode ser que a gente tenha Solana tentando vir pelo menos nesse order block aqui em cima, para possíveis falhas somente aqui em cima. Então, se acontecer, aqui também seria um ponto de venda. Então, tem que seguir acompanhando para ver se nessa busca, se falhar aqui, ele quebre esses fundos anteriores e a gente reverta essa estrutura para uma estrutura corretiva, coisa que o preço não está querendo entregar para a gente. O preço segue muito forte nessa movimentação. Beleza, galera? Então é isso, um vídeo mais curto, mas com todas as informações necessárias que você precisa saber e ficar por dentro do mercado. Todos os links importantes estão na descrição. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui também e me avise aí para onde você acredita que o mercado está indo. Tamo junto, grande abraço, vejo vocês amanhã. Valeu e fui!